Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, que não era um discípulo de Jesus. Só para seu conhecimento. Alguns dizem que esse evangelho foi narrado por Pedro. E Marcos escreveu. Marcos no capítulo 8. Você pode continuar sentado. Eu gosto de luzes assim. Minha mãe fala que é. Cara, que doideira aqui. Dudu, fala mal do meu negócio. Amém? Amém. Todo mundo bem? Quem quiser sentar, pode sentar, porque não sei se eu vou ler agora não. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Né? É porque hoje chegou. O pastor diferente chegou, que ela falou. Né? Mas hoje, né? Hoje estava indo Independência, então eu falei, cara, hoje preciso fazer algumas coisas, né? Algumas visitas, ouvir algumas coisas, né? Porque eu acredito que Deus tinha colocado algo no meu coração essa semana, um propósito no meu coração de falar de quem nós somos, ou na verdade, de quem nós não somos, ou que na verdade nós não podemos acreditar no que as pessoas dizem que nós somos. E é exatamente o que Jesus vai fazer neste momento. Hoje à tarde, eu até conversava com a Yara e eu estava explicando para ela sobre um carro amarelo. Lembra do carro amarelo? Né? Quem é que gosta de um carro amarelo? Tem gente que vai se amarrar porque é um Camaro amarelo, né? Mas tem gente que vai falar assim, cara, amarelo para mim não dá. Pode ser até um Camaro, mas eu prefiro que seja preto, que seja vermelho. Só que o mais interessante é que o cara que fabricou o Camaro amarelo, ele não quer saber a sua opinião. O mais interessante é que o cara que fabricou o Camaro amarelo, ele disse que o carro dele tem a potência de correr talvez 260 km por hora. E você vai chegar ali no centro da cidade de Petrópolis, cheio de quebra-mola, primeiro e segundo, andando a 20 por hora, porque Petrópolis é uma cidade onde só tem trânsito e o pessoal não sabe dirigir direito. Então vai acontecer de que o dono do Camaro amarelo, ele vai dizer para você, eu não me importo se você não vai conseguir colocar os 260 km no meu carro. O importante é que eu coloquei um pistão aí, eu coloquei um motor aí, eu coloquei uma potência nesse carro, que ele pode correr 260 km por hora. Então, a verdade é que o fabricante é quem sabe o potencial do algo que ele fabricou. Exatamente isso. E eu fico pensando a nosso respeito, eu fico pensando a respeito da minha vida e da sua vida. O único que sabe quem nós somos e aonde nós podemos chegar é o fabricante. E muito tempo atrás eu falei aqui para o pessoal a respeito do manual. O problema é que nós não lemos o manual. E quando nós não lemos o manual, nós não entendemos nada. Por isso que nós temos muitos eletrônicos na nossa casa que nós não sabemos usar. Né? Na época que nós tínhamos um videocassete em casa, que quase ninguém sabe o que é isso, mas as pessoas sabiam usar o play, o vai para frente e o vai para trás. Era só que as pessoas falavam, não, esse aqui é o vai para frente, esse é o vai para trás, que tem que voltar a fita. Era só isso. Só que aquele aparelho tinha 12 funções e as pessoas só sabiam usar 4. Vai para frente, para trás, pause, play. Era exatamente isso.
Hoje nós temos um computador e muitas das vezes não sabemos fazer muitas coisas nele porque nós não lemos o manual. Nós temos um celular e eu não sei mexer no meu celular até hoje. Já tenho celular até uns 10 anos, tá velho? Não sei mexer em muitas coisas porque eu não tenho paciência de ler o manual do celular para aprender as funções que ele tem para mim. E eu lembro que um dia eu estava conversando com um rapaz, né? A Monique Gomes, ela pediu um surdo da bateria. Eu falei, o único surdo que eu conheço é um surdo que trabalha lá comigo, que fala meio estranho assim. Aí, né, ele pegou o celular dele, parecido com o meu, e começou a falar, o meu celular fazia isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, não sabia que o celular fazia isso não. E olha que eu tenho um igual assim. É porque aqui no manual, o manual tá no celular, cara. Ele aqui no manual, tá dizendo assim. Eu falei, meu Deus, esse cara é maluco, ele leu o manual. Tá entendendo? Mas o cara sabia diversas coisas do celular que eu não sabia, porque ele leu o manual. E eu acho que ele é um maluco. Na verdade, eu aqui sou maluco porque tenho algo na mão que tem o potencial de fazer diversas coisas e simplesmente não chego em lugar algum com meu celular, a não ser ligar meu WhatsApp, o Estragão e Facebook. É exatamente para isso que serve o meu celular. Tem muita função, ou existem muitas funções que eu não sei usar. Nem 10 das tais funções que o meu celular tem. E num certo dia, Jesus, né, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 27, Jesus, ele estava, né, a Bíblia vai falar uma gíria aí, né? Jesus partiu com os seus discípulos, esse não está escrito assim, e partiram, né, Jesus partindo com os seus discípulos para a cidade de Cesaré e Filipe. Jesus, no meio do caminho, ele olha para os discípulos e fala assim, aí, na moral, quem dizem os homens que eu sou? Jesus estava querendo testar os discípulos, sabe o que ele estava querendo dizer para os discípulos? Na verdade, vocês estão sempre errados na hora de dar opinião sobre os outros. Os homens estão sempre errados na hora de dar uma opinião sobre qualquer outra pessoa. Porque eles sempre dizem algo a respeito do outro e muitas das vezes não fazem ideia do real potencial que Deus tem na vida deles. Os discípulos olhando para Jesus falaram assim, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, aquele que cortaram a cabeça, lembra? Teu primo. Aí eles estão dizendo, pô, João Batista ressuscitou. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o Jeremias. É um dos profetas antigos que acabou ressuscitando. Jesus estava falando para eles, cara, vocês têm que entender, essa multidão toda aí, muitas das vezes, dá opinião sobre as pessoas e ela não faz ideia de quem as pessoas são. Eu quero que você entenda com isso que, se você for pensar no potencial do carro, se você for pensar, tá atrapalhando, se você for pensar no potencial do carro, e se você for pensar no seu potencial, Deus, ele colocou um potencial gigantesco na sua vida. Deus colocou um potencial gigantesco dentro de você para correr, pular, dançar, cantar, fazer o que for. E muitas das vezes a opinião das pessoas vai simplesmente te paralisar. Um cidadão vai chegar e vai falar assim, mas eu não gosto de um Camaro amarelo. Mas isso não vai fazer com que o Camaro amarelo seja o que ele é, a potência que ele tem, que ele corra a velocidade que o fabricante colocou para ele. E o fabricante não quer nem saber se você vai conseguir colocar 260 km por hora. Ele não pediu a nossa opinião, ele simplesmente disse, eu coloquei, agora você se vira e coloca essa potência dirigindo. É o que o fabricante está dizendo para nós. E Deus, ele está colocando algo dentro de nós. E muitas vezes Deus está falando assim, vai, você pode, você vai alcançar, você vai chegar em algum lugar. Mas acontece de que as pessoas começam a falar, você não vai chegar, você não vai alcançar, você é fraco, você é falho, você caiu diversas vezes.
E isso são os processos da nossa vida. Já já vou falar de processos, que eu lembrei de algo interessantíssimo aqui, né? Mas os processos da nossa vida são assim. Os processos da nossa vida são exatamente esses. Uma hora estamos correndo, até o Camaro amarelo quebra. No outro dia eu fui viajar. Fui viajar no outro dia? Sei lá. Eu fui para algum lugar. Tava com meu mãozinha velho. Fui e voltei, longe pra caramba, tá? E o que nós vimos na pista? Um Honda Civic, um braço quebrado, cara. O mãozão tá aí, inteirão, meu irmão. Mas o carro novo também quebra. E sabe o que acontece? É a nossa vida dentro da igreja, a nossa vida em Deus. Nós começamos acelerados, novos em Deus, então vou chegar, vou pregar, vou evangelizar, vou fazer. Falei sobre João Batista não, o outro João, o pescador, do outro dia aí, e ele era exatamente isso, aceleradão, vou fazer, vai acontecer, e vou chegar lá, mas num determinado momento ele, pum, dá uma escapotada, caía pra lá, caía pra cá, e Jesus levantava o homem de novo. Sabe qual é o problema? Nós, muitas das vezes, vemos a pessoa capotar e não ajudamos ela a levantar, só pisamos em cima e afundamos mais ainda. E não é assim. Jesus, ele simplesmente não era assim. E se nós estamos aqui e chamamos isso de igreja, chamamos isso de casa do Senhor, chamamos isso de reunião de cristãos, nós precisamos primeiramente colocar Cristo em primeiro lugar. Cristo tem que ser o nosso alvo, Cristo tem que ser o nosso manual, Cristo tem que ser a evidência em nós, Cristo tem que ser a nossa direção. Se Ele fazia, nós temos que fazer igual. Se Ele dizia não pode, aí nós temos que dizer não pode. Porque Cristo é aquele que levantava o caído, é aquele que sarava o ferido. E hoje tem tantas pessoas feridas, e em vez de nós colocarmos a mão e falarmos para curar as pessoas, nós só falamos para apontar. E ó, o dedo na ferida do cidadão e vai, ó. Igual a Ju lá limpando um cidadão arrebentado, quando ela fazia umas limpezas lá nos machucados assim, ó, esfregando, né? O cidadão queimava, né? Aí o pessoal passava manteiga. Para dar uma relaxada, o pessoal passava manteiga, né? Aí a enfermeira que estava dando um curso lá falou, cara, passa manteiga, depois a gente tem que esfregar isso tudo, tirar isso tudo. Faz isso não. Então, cara, é exatamente isso. A pessoa está ferida, vem o cidadão e ó, massacra mais ainda. Só que Jesus estava falando, ô, eu tenho um potencial gigantesco na vida de vocês. As pessoas não conseguem nem enxergar quem sou eu. Quem dizem os filhos dos homens que é o filho do homem? Quem dizem que eu sou? João Batista? Jeremias? Qualquer um dos profetas antigos? E vocês, quem dizem que eu sou? Aí, cara, é que Jesus pegou pesado. Porque se tu olhar pro teu irmão aí agora e falar para ele assim, ei turma, quem tu dizes que eu sou? Aí tu vai ter que falar para ele, não responde não, porque, né, a opinião muitas das vezes vai ferir a gente. As pessoas vão falar, não cara, tu é muito fraco, é isso, é aquilo. Só que Jesus estava falando para eles, olha só, a opinião de vocês muitas das vezes é errada. Homem nenhum pode dar uma opinião certa sobre mim. Aí Pedro, né, eu acabei de falar, o cara era fera. E ao mesmo tempo ele era o cara que caía. Mas ele chega e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aí, verso 28. Mas acontece de que Jesus olha para ele e fala assim, Pedrão, isso não é teu. Isso não é coisa de homem. Carne e sangue não pode te revelar isso. Pedrão, sabe quem pode te revelar isso? Somente o Deus vivo. Então, é o que eu acabei de falar. Somente Deus sabe quem você realmente é. Não acredite na opinião das pessoas que tentaram te parar. Não acredite na opinião das pessoas que falaram que você não vai conseguir. Não acredite na opinião das pessoas que disseram que você não vai alcançar.
Certa vez Jesus estava triste. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus estava triste. Acabamos de cantar a musiquinha, né? Jesus estava triste porque degolaram o camarada dele, o primo dele. Degolaram João Batista, primo de Jesus. E aí Jesus, ele pega os seus discípulos e entra no barco a fim de ir para o deserto, para descansar, para relaxar. Dá uma lida em João capítulo 6. É o interessante que essa multiplicação dos pães, ele é um texto que está escrito nos 4 evangelhos. Né? Alguns textos eles são escritos em 2 evangelhos, em um evangelho só, em 3 evangelhos, e alguns estão nos 4. Só não sei qual é o versículo, acho que é o primeiro. Então Jesus ele pega ali e entra com os discípulos do barco, a fim de ir para um lugar descansar sozinho. Só que Jesus ele fala ele chegando com os discípulos num local, a multidão já sabia para onde Jesus estava indo. E ele dá de cara com uma grande multidão. E Jesus compadecendo-se da multidão. Eu estou lendo o texto, mas mais ou menos aí, porque eu estou misturando os 4 evangelhos. Né? Jesus compadecendo-se da multidão, porque aquela multidão estava ferida, aquela multidão estava machucada, doente. Jesus se compadeceu dela. Aquela multidão tinha fome e sede de Deus. Então Jesus começa a pregar. Só que acontece que Jesus estava no meio do deserto. Eu escolhi o Evangelho de João para você, mas depois você lê os outros evangelhos, vai pegando a referência e vai caçando. Né? Por quê? Porque aí ele é mais específico. Porque ele fala que Jesus olhou para Filipe. Quem era Filipe? Um dos discípulos de Jesus. Né? Jesus olhou para um dos seus discípulos chamado Filipe e falou: Filipe, olha só, a multidão é grande. Vai lá e compra pão para eles. Mas Jesus estava querendo testar a fé de Filipe. Aí, né, eu penso até, lembro de uns caras, tudo eu lembro dos caras que trabalham comigo. Tem um camarada chamado Márcio Beijo. Márcio Beijo, ele gosta, cara. Ele conta para todo mundo minhas pregações lá no serviço. Aí eu falo, Márcio Beijo é o Filipe dessa história. Se Jesus chega para o Márcio Beijo, em vez de chegar para o Filipe, fala assim: aí, vai lá e compra pão. Filipe falou para Jesus assim: olha, Senhor, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, ou 200 denários, não sei como é que está a tua tradução aí, nem se nós tivéssemos 200 denários, que é, esses 200 denários aí, é mais ou menos o salário de 6 meses de trabalho. 6 meses e 20 dias de trabalho. Era muito dinheiro, né? Dependendo de quanto você ganha por mês. Então, tem gente que ganha 20 reais por mês, então não é muito dinheiro. Cecília, mesada dela, 20 reais por mês. Não tem nem mesada, viu? Vai tomar uma cadeirada logo mais. Então, né? Era muito dinheiro, era 6 meses de trabalho do povo de Israel. Então ele falou assim: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos alimentar essa multidão. Porque só ali eles contaram 5.000 homens. E sabe como é que é? As mulheres não eram contadas. Onde 5.000 homens, tinha 5.000 mulheres, que eram só os homens casados. Então tinha 5.000 mulheres. Lá eles faziam filho pra caramba naquela época. Então, vamos dizer que cada um tinha 2 filhos só, para dar uma moral para os que não tinham filho. Já dava umas 20.000 pessoas. Era muita gente. Ele falou: cara, nem se a gente comprar. Se fosse o Márcio Beijo ia falar: ó irmão, na moral, nem se abrir uma padaria aqui do lado, o padeiro não vai conseguir fazer pão para essa galera toda. É só o que o Márcio Beijo ia falar. Mas de repente ele olha pro Fofinho. Fofinho é um amigo também que trabalha lá, desse tamanhozinho assim. Aí ele olha assim, o Fofinho chegando com a sua mochilinha. Acredito que aquele menininho saiu de casa, tomou um café reforçado, né? Lavou o rosto e foi atrás da multidão para saber o que estava acontecendo. Só que ele não saiu de casa sozinho. Ele falou: vou levar um lanchinho. Botou 5 pães e 2 peixinhos na mochila.
tranquilão. Vai ele, né, atrás da multidão, vai ele atrás de Jesus, no meio do deserto. Aquela multidão, Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, e aí, vai lá comprar pão para dar pão para essa galera? Pô, Senhor, nós estamos num lugar deserto, nem se tivesse muito dinheiro dava para dar pão para todo mundo. É melhor dispensar e cada um compra o seu pão em algum lugar mais próximo. Jesus falou: não, eu quero que vocês deem pão para eles. O que vocês têm aí? O que você tem aí nesse cestinho? Olha só, Jesus mostrando o potencial do cidadão. Jesus estava falando para eles: eu vou te provar mais uma vez que muitas das vezes o que parece pouco, aquilo que não tem valor para ninguém, para mim tem muito valor. Aí Filipe olha para ele e fala assim: ah, Senhor, acabei de achar um menininho gordinho aqui, fofinho, na moral. E ele, pô, ele já ia fazer o lanchinho dele separado, né? Separado tá com meia conta. Ele ia fazer o lanchinho, na hora que eu olhei a mochila dele, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para toda essa multidão? Aí Jesus fala para ele: não, faz o seguinte, separa as pessoas aí em grupos de 50. Algumas traduções dizem grupos de 50 e grupos de 100. Grupos de 50 e grupos de 100. Então aquele monte de grupinho de 50. Jesus começa a pegar o pão e ó, toma. No final sobram 12 cestos. Aquilo que tinha no cestinho não tinha valor para ninguém. Aí eu falo para você: pergunta para o teu irmão aí, o que tem nesse cestinho aí? Pergunta para ele aí. O que tem nesse cestinho? O que tem nesse cestinho aí? Talvez ninguém dá valor para o que tem no teu cestinho. Talvez ninguém acredita no que você fala. Talvez ninguém acredita nos teus sonhos. Talvez ninguém acredita nos teus projetos. Talvez ninguém acredita que você fala: Deus me deu uma visão, eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou avançar. Talvez ninguém acredite em você. Mas Jesus olha e fala assim: o que tem aí no teu cestinho? É Deus, é verdade. Talvez você vai falar assim: poxa, Senhor, não tenho nada. É verdade. Mas ele vai falar assim: tem certeza? Procura direitinho. Aquele dom que eu te dei, muitas das vezes é um talento só. Porque muitas das vezes a gente pensa: não, que eu tinha que ter 5 talentos. Eu tinha que cantar, dançar, pular, interpretar, pregar, né? Eu tinha que ter isso tudo, eu tinha que saber fazer isso tudo. Não. Jesus olha e fala assim: sabe falar? Sei falar, mas sou muito tímido. Ah, mas a timidez a gente quebra fácil. Isso aí a gente muda e ó, o resto a gente faz. Eu vou usar só o que tu já aprendeu a falar, né? Aprendeu a falar, fala e anda, já serve para alguma coisa. Não era o que eu só falo? Tu já fala e anda, cara, tu quer mais o quê? O cara falou isso pra mim na empresa outro dia, eu falei: pô, eu tô ruim mesmo, né? Então o que acontece? Né? Se já fala, Jesus já fala assim: ah, esse dom aí já posso usar. Já é um talento que eu te dei. O que mais tu sabe fazer? O que mais tem nesse cestinho aí? Vamos começar a arrancar. O que mais? O que mais? O que mais? O que você tem? Qual é o teu dom? Qual é o teu chamado? Qual é o teu talento? Para que Deus te chamou? O que tem aí no teu cestinho? Vai guardar? Vai comer sozinho, escondidinho no cantinho? Ou vai fazer igual o menininho gordinho? Tava com fome, tava na moral ali, guardando seu negocinho, seu lanchinho para, né, se alimentar. Mas, né, tava ali tranquilão com o seu alimento, mas ele falou assim: quer saber? Uma multidão vou ajudar a alimentar. É muito melhor nós fazermos parte do alimento dos outros. É muito melhor no dia que eu chegar lá na frente eu poder dizer: não, eu mexi na história de muita gente, eu fiz o bem, eu alimentei a multidão, eu consegui tocar aquilo que Deus me chamou para tocar, eu consegui fazer com que vidas fossem mudadas e transformadas através do dom que Deus me deu. Ou na hora que eu chegar lá, Deus vai falar assim: mostre-me tuas mãos. Senhor, minhas mãos estão vazias. Eu não tenho nada. Não, eu te coloquei vários talentos. Você foi lá, ó, fez um buraco, jogou aí, ó. Não podemos enterrar o nosso
não podemos enterrar o nosso chamado, não podemos, né, perder a oportunidade que Deus tem nos dado de fazer a diferença nesse mundo mau, ingrato, cruel, nesse mundo perverso aí. Minha mãe estava falando que a minha prima ela se decepcionou um pouco esses dias aí, porque ela foi convidada para fazer um evento, né, da igreja, né? Ela foi lá tranquila, fazer o negócio da igreja, chegou lá, estava rolando um funk, e quebra pra lá, quebra pra cá, e não sei o quê. Eu falei, cara, essa é uma oportunidade boa. Muitas das vezes nós não entendemos que, né, Jesus ele queria mesmo que nós fôssemos ao mundo e lá nós pregássemos o evangelho. Se era um evento público e tinha, né, gente de todas as classes sociais, gente de todas as crenças. Aí Apocalipse no capítulo 5 vai falar que Jesus ele com seu sangue comprou para si o povo, né, todos os povos, línguas e nações. Isso Jesus só vai comprar todas as classes, todas as crenças. Jesus só vai transformar as vidas se nós formos ao mundo, né, e mostrar para o mundo o que Deus tem em nós. Falei, cara, é uma oportunidade que eu queria. Ah, se eu fosse jovem ainda dançasse, que eu ia chegar lá e tirar uma onda. Mas depois eu ia pregar o evangelho e o negócio ia ficar bonito. É a oportunidade que ela tinha de chegar lá, né, com o evento dela lá de crianças, de pregar o evangelho, de contar uma história bíblica para as crianças. É a hora de vibrar e falar, meu Deus, é isso aqui mesmo, meu irmão. Né? É mais ou menos isso, cara. É a hora que a gente tem mais que vibrar em Deus. A oportunidade de falar para o perdido, porque nós precisamos tocar essa geração, nós precisamos mudar essa geração. Lembrei aqui de Moisés, Êxodo no capítulo 2, acredito que é onde que Moisés nasce, né? Êxodo no capítulo 1 é quando o povo de Israel entra no Egito, né? Eu acho interessante que Êxodo significa saída, mas é ali o povo entrando. Né? Já começa com o povo entrando, o livro da saída começa com o povo entrando. Mas no capítulo 2 é o nascimento de um menino chamado, né, que foi nomeado Moisés. Que deram um nome para ele de Moisés. Moisés nasce, filho de Joquebede. E aí acontece de que Moisés já tinha uma promessa de morrer. Os guardas estavam procurando em todas as casas para matar todos os meninos com menos de 3 anos de idade. Acontece de que a mãe de Moisés pega um cestinho. O nome do cestinho é Moisés. Pega o Moisés cestinho. Passa um piche, betume, petróleo. Naquela época o pessoal já falava que era petróleo. Passa o betume. Coloca o menino dentro, coloca no rio e vai embora. O mais engraçado, né? Porque eu não sei qual foi a educação da mãe do menino gordinho da outra história. Não sei o que ela deu pro menino para ele ser um menino educado e na hora que precisasse dele, ele ajudar a alimentar a multidão. Mas eu sei que Moisés teve a sua história completamente mudada por causa da mãe. Existia um processo e um projeto de Deus na vida de Moisés. E eu sempre aprendi, até mesmo no curso de teologia, que a vida de Moisés ela teve 3 fases. Né? Alguém ouviu isso? Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no meio do mato, lá na casa do sogro lá, e 40 anos libertando o povo no meio do deserto e vai embora. Só que eu, como sou teimoso, descobri, eu cismei que Moisés teve 3 fases. E 4. Eu quero mudar a história. Tá entendendo? Porque eu leio e eu gosto da minha versão, às vezes eu não gosto nem dos professores de teologia. Mas acontece de que Moisés entra no cesto, vai embora. A filha de Faraó pega o cidadão,
se apaixona pelaquela criança. Miriam, irmã de Moisés, ela seguiu Moisés o tempo todo. E ela olhou e ela falou assim: ei, quer que eu chame uma das mulheres hebreias para cuidar desse menino? Boa ideia. As mulheres hebreias estão amamentando, porque perderam seus filhos, tem bastante leite, vai poder amamentar essa criança. Miriam chama a mãe do menino. A mãe do menino recebe um salário para cuidar do próprio filho. Olha que vantagem. Recebe um salário. O Lula já estava lá. Lembrei, cara, foi mal. Bolsa Família. Desculpa. Gente, estou fazendo propaganda pro PT não, irmão. Eu sou 13, mas eu fiz 4 dedos assim. Né? 13 mais Lula dá 17. Não, esquece, você vai de política. Depois tu corta aí teu vídeo. Bolsa Família chegou lá na mãe de Moisés. Tudo lá, cara, tu tem copia da Bíblia, né, cara? Tem o Bolsa Família. Então, pegaram lá, a mãe do menino deu um Bolsa Família para ela e falou assim: tu vai lá cuidar desse menino também. Show de bola. Só que aí, vou ter que ler porque eu não sei onde está. Eu acho que é o verso 2. Êxodo no capítulo 2, verso 2. Não, verso 8. Respondendo o filho da pai, a moça chamou o menino para verso 10, capítulo 2, verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual passou a ser filho. Sabe o que muda a história de uma criança? Paternidade. A mãe ser mãe, o pai ser pai. Aquilo mudou completamente a vida de Moisés. Então eu dividi a vida de Moisés em 4 partes. Os primeiros anos que ele passou com a mãe moldou e modelou completamente a vida de Moisés. Porque se você for ler o que vem depois aí, não sei se é o capítulo 3 ou se é o verso 11, vai dizer que Moisés, sendo já homem velho, saiu e viu um egípcio batendo, espancando, machucando um dos seus irmãos. Moisés cresceu com os hebreus. Mas num determinado momento, ele foi lá ser chamado filho da filha de Faraó. Capítulo 3. Né? Então deixa eu falar. Né? Então foi ser chamado filho da filha de Faraó. Está escrito no verso 10. Então acontece de que Moisés, agora sendo homem já grande, eu acredito que é o capítulo 3 ou verso 11, no 11, verso 11, Moisés já sendo já grande, ele simplesmente vê um hebreu machucando, um egípcio machucando um hebreu. Aí ele vai lá, meu irmão, karatê purinho, mata o cara, esconde em terra na areia. Sabe por quê? Processos. Deus, né? Agora que eu lembrei do que eu ia falar, dos processos. Deus, ele tem os processos na nossa vida. Deus, ele tem planos e projetos, propósitos para mim e para você. Nenhum de nós nasceu em vão. Nenhum de nós simplesmente foi um flash, uma noitada sem querer, um negócio doido qualquer, um romance por aí, ou até mesmo um casamento certinho, mas aconteceu, a gente nem estava planejando, Maria nasceu, né? Mas acontece de que nenhum de nós, por mais de que a gente pense que foi apenas um engano, apenas um vacilo do pai e da mãe, é um vacilo de Deus, uma coisa que não tem propósito. Jeremias, no capítulo 1, o Dr. Rafael ministrou sobre isso. O cidadão, hoje a irmã ministrou sobre isso, o cidadão chamado Jeremias, ele já tinha sido escolhido antes do ventre da mãe para ser profeta.
Ele nasceu numa família de profetas ali. E esse aí não. Na hora que eu tiver um filho, ele vai ser profeta. Ele já tinha sido escolhido. E você foi escolhido ainda antes de... Eu ia falar antes de sair do útero do seu pai, da sua mãe, né? Antes de estar lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha falado assim, cara, 50, deve ser 50 milhões de espermas. No meio de 50 milhões de espermas, Deus falou, quantos são, Iara? Tu que é inteligente. Sabe não, né? Então, né, porque na escola eu estudei isso, mas já tem tanto tempo que eu estudei que eu não lembro. Aqueles milhões lá de espermas e, né, uma guerra para chegar no óvulo. Deus falou assim, não, tu não, sai daí, tu também não, sai daí, pá, 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 que era aquele magrelinho ali. Aí ele foi e conseguiu alcançar. Quanto essa Ju é enfermeira, sabe lá como é que... Tá aqui, né? Ah, no óvulo não? Barreira já morre. Ah, é? Só um que chega lá. Bom, aquele montão que tentou chegar lá, morreu no meio do caminho e você foi o vitorioso. Tá entendendo? Tinha mais de 50 mil lá, tinha uma galera tentando, todo mundo um chutando o outro, sai daqui, vai pra lá, é a minha vez, eu vou chegar e ó, foi morrendo um por um, até que você chegou. Você nasceu, sabe por quê? Porque Deus permitiu que você nascesse, porque Deus tinha um propósito na sua vida, porque Deus tem um propósito na tua história. Então, cara, existe um propósito imenso de Deus para a sua vida, para você ter nascido. Você não nasceu em vão, você já é vitorioso desde o ventre da sua mãe. Já é mais que vencedor. Tá entendendo? Sei que às vezes eu brinco, desculpa a minha brincadeira, mas o negócio é sério, cara. Nós somos mais que vencedores. E muitas vezes a gente fica andando derrotado. Ah, não, porque eu não consegui. Porque falaram, porque disseram. Eu não quero saber o que disseram, eu quero dizer que Deus ele já me escolheu lá no ventre da minha mãe. Né? Jeremias ele vai falar que foi escolhido antes do ventre da mãe. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar assim, eu fui escolhido no ventre. Tá entendendo? Pô, se tu lê Gálatas, cara, estão tentando acabar com Paulo, cara. Vamos dizer, esse cara não presta, esse cara é isso, esse cara é aquilo, quem te escolheu, quem te chamou. Ele fala assim, eu fui chamado, eu não sei se foi por um homem aqui na terra, se me levou para o céu, eu sei que o Deus poderoso é que me escolheu e me chamou para pregar esse evangelho. Tá entendendo? Então disseram tudo contra o apóstolo Paulo, por quê? Porque foi um assassino, porque pecou, fez um monte de coisa errada, era um religioso, fariseu de fariseus. Mas ele, num dado momento, teve um encontro com Jesus. Então não importa o teu passado, não importa o que aconteceu ontem, importa é o que você faz no momento em que você fala, não, eu quero uma nova vida com Jesus, eu quero mudar de história, eu quero caminhar, eu quero chegar, eu vou alcançar o plano e o propósito de Deus para mim. É simplesmente isso. A sua vida pode ser completamente mudada, porque ninguém pode paralisar o processo e o propósito de Deus para a tua vida. Moisés, ele começou aquela criancinha criado. Aconteceu de um dado momento, deu um vacilo, matou o egípcio. Aí ele teve que fazer o quê? Fugir por 40 anos fugindo da lei. Sabe qual é o nosso problema? Minha mãe ela falou algo interessante agora de tarde. Não, o cidadão falou que aquela menina não entra na igreja dele não. Porque isso, que aquilo. Eu falei, pô, esses caras não conhecem Jesus não, cara. Jesus era bravo, Jesus era sinistro mesmo. O que Jesus queria mesmo era atrair os pecadores. Né? Lucas capítulo 19, verso 10 vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pô, se Jesus veio buscar o perdido, o cara vai falar pra mim que o perdido não pode entrar na igreja dele, a igreja dele está pensando o quê? Ela não está pregando o evangelho que eu conheço, ela não está pregando o evangelho de Cristo. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Não, cara. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando nós vemos os exemplos de Jesus chegando para aquela mulher, que todo mundo olhou e trouxe assim, jogou assim,
Pega esse monte de lixo aí, Jesus. Pegamos essa mulher aí em adultério. E a tua lei, já que tu é o cara aí, acha que é o filho de Deus, a lei do Moisés lá vai dizer que nós temos que apedrejar. O que tu vai fazer? Vai descumprir a lei? Jesus olha, faz um jamboneiro na areia, escreve um hebraico, um aramaico, vai escrevendo, sei lá o que ele está escrevendo. Alguns dizem que estava escrevendo o pecado do cidadão que estava em volta. Ih, rapaz, aquele ali sou eu. Ih, rapaz, aquele ali sou eu. E aí os caras foram só metendo o pé. Sei lá o que Jesus estava escrevendo, mas Jesus estava escrevendo. Na hora que Jesus levanta a cabeça, mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou, não tem ninguém aqui. Se eles não te acusam, tampouco eu. Vai e não peques mais. Meu Deus, aleluia. O amor de Jesus foi constrangedor para aquela mulher. Ela falou, que amor é esse? Não sei a letra da música. Né? Sei que alguém amor é esse que vai acontecer o quê? Né? Então, o amor de Jesus mexeu com aquela mulher de tal forma, cara, que aquela mulher com certeza não pecou mais. Jesus um dia estava lá com a Gretchen de Samaria. Evangelho de João, capítulo 4. A mulher samaritana, mulher dos 5 maridos. Ela estava lá, Jesus estava lá com aquela mulher, conversando com ela. Não, cara, essa água que tu me deu realmente saciou a minha sede. Essa água que tu me deu realmente transformou a minha vida. Uma mulher que tinha 5 maridos e nenhum era dela. Ela saiu correndo para a cidade. Agora era uma fornicária. Agora era uma mulher sem pudor. Era uma mulher que a sociedade dizia que não valia de nada. Era uma mulher que ninguém dava a mínima por ela. Agora ela vai correndo no meio da cidade. Ei, eu encontrei um cara lá, um tal de Jesus, um profeta. E o cara falou tudo o que eu fazia. E aquilo não mudou a minha história. Aí você vai ver o verso 35 do capítulo 4 de João. Vai falar que Jesus teve que ficar em Samaria por vários dias. Porque a multidão, a população, queria ouvir de Jesus. Queria aprender de Jesus. Pecador, errôneo, falho. Mas na hora que tem um encontro com Jesus, ele simplesmente faz com que a sociedade ao redor dele seja transformada. Simplesmente isso. Pecador, falho. Vamos voltar para Moisés, senão já era. Né? Moisés matou, fugiu 40 anos no deserto. Mas o deserto é a escola do Senhor. Quem gosta de lá vai saber a letra que eu não sei não. Mas 40 anos no deserto. Moisés agora era um fugitivo, assassino. Mas teve um encontro com uma sarça ardente. Um arbusto, um matinho pegando fogo, normal, no deserto, acontecia direto. Pô, aquela arvorinha seca vivia pegando fogo. Moisés olha e fala assim, nossa, esse negócio tá pegando fogo há muito tempo, rapaz. Vou dar uma volta ali para ver o que está acontecendo. Moisés começa a se aproximar. Aí ele ouve a voz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. Vocês sabem por que Deus mandou ele tirar a sandália dos pés? É uma história meio longa, né? Mas é porque na sandália dele tinha um brasão do maior Deus do Egito. O Deus... Sabe aquela mulher que canta... Lady Gaga. Na verdade ela está cantando Ra. É o nome do Deus egípcio lá. O Deus Ra. Então, né? Tinha na sandália de Moisés
o brasão de Ra, o Deus, a maior divindade egípcia. Aí Deus falou: ô, Gani, na moral, quer chegar perto de mim? Tira esse negócio aí que está no teu pé, porque aqui é santo. E esses pequenos deuses aí não tem poder para chegar perto de mim. Pá! Então, Moisés tira a sandália dos pés e começa outra trajetória na vida de Moisés. É simplesmente isso. Moisés cresce, aprende a cultura certa com a mãe dele, aprende o certo, caminha junto com Jesus. Agora eu sou crente, sou da igreja, meu irmão. Nem falo gíria, velho. Não, Moisés nem falava gíria. Sempre que eu tô falando gíria ultimamente, cara, nunca fui te falar gíria. Pastor Júnior? Será? É, porque ele só fala. Vou ter que parar de andar com ele, cara. Dá não. Aí o que acontece? Pá! Esqueci. Moisés nasceu, cresceu, aprendeu certinho. Era aqueles crentes embleando igual eu assim, ó. De gravata. Terno, bonitão. Aí Moisés crente se embleando certinho na parada. Num dado momento deu um vacilo, deu um bicudo no cara, brigou na escola, ia tacar a garrafa no professor. Cara, sabe o que eu fazia na escola? Eu tacava a mochila assim. A professora me expulsou um dia, deu um bafafá danado. Nunca chamava a mãe de colégio. Não, mas aí acontece de que, né? Fazia um monte de coisa errada, Moisés deu uns vacilos lá, matou o cara, fugiu. Fugiu por 40 anos fugindo da lei. Mas, em determinado tempo, teve um encontro com Deus. E a pergunta de novo é: o que tinha naquele cestinho? Para muitos, naquele cestinho, tinha um menininho destinado a morrer. Para muitos, naquele cestinho, tinha alguém que não ia dar em nada. Para muitos, naquele cestinho, era só mais um menino hebreu. Mas para Deus, era Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Para Deus, era o livro de Jó. Para Deus, eram vários dos salmos que foram escritos. Para Deus, era a libertação de milhares de pessoas. Para Deus, era Moisés, o libertador do povo de Deus. Amém? Quero que você pense: who are you? Quem é você? Quem é você? O que Deus tem para a sua vida? Meu irmão começou bem aqui, cara. Quase que eu deixei ela pegar no lugar. Eu falei: cara, vai. Ela falou: cara, não liga pra fofoca não. Não liga pro que falaram não. Não liga pro que eu falar não. Não liga pro que o outro falar não. Não liga pro que esse pastor maluco falar não. Se falar errado, falar mal de você, cara, não liga pra isso não. Segue o propósito de Deus. Segue a vontade de Deus pra tua vida. Bom dia, vai embora. Semana retrasada, a cidadã foi aqui, começou o louvor, não parou mais, pegou até 10 horas da noite. Eu falei: pô, eu estudo pra caramba pra pregar, pego 15 minutos, a cidadã prega 2 horas. E eu nem estudou pra pregar, cara. Então, vai embora, irmão. Esquece de mim. Vamos começar o culto 6 horas da manhã. Vamos embora até 10 horas da noite. 3 horas abrindo o culto. 20 minutos de louvor, aí 2 horas de palavra de oferta e o resto é pregação. Glória a Deus. Já vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus, maravilha. Quero que você que entendeu essa palavra, vocês me desculpem, hoje eu preguei muito tempo, nunca preguei muito, mas preguei muito tempo. E geralmente eu prego só 20 minutos. Mas me perdoe, fui me empolgando. Acho que foi tu, Iago. Às vezes eu me empolgo, mas, né, quero que você compreenda essa palavra. Jesus, ele perguntou quem as pessoas diziam que ele era. As pessoas erraram a respeito dele. Aí ele perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eu acredito que a maioria falou:
Estava andando no meio do tempão já. Sei lá, não é Jesus não? Mas aí veio o Pedro. Claro que Pedro não veio sozinho, veio com um flash de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí ele acertou. Aí Jesus falou para ele, tu acertou, mas não estava contigo não. Foi Deus que te deu essa moral. Passou essa. Menininho, ninguém acreditava que ia sair nada. Menininho gordinho, na moral, 5 pães e 2 peixinhos. Liberou alimento para praticamente 20.000 pessoas. Moisés, o menininho do cestinho, simplesmente não iria dar em nada. Era só um menino predestinado à morte. Mas naquele menino, que num dado momento se tornou um assassino, fugitivo, Deus também fez o maior libertador do povo de Israel. Então não importa o que dizem ao seu respeito, não importa o que você pense ao seu respeito, o que importa é o que Deus pensa a respeito de você.